E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Dark House Contos de Terror. Eu sou o João e trago para vocês histórias e relatos sobrenaturais. E vamos para o terceiro relato da série Sete Além. O relato de hoje se chama O Banheiro do Shopping. Meu nome é Júlio, trabalho em uma academia em Porto Alegre. Há 6 meses fui com a minha namorada ao cinema. Fomos comemorar 2 anos de namoro. Fizemos aquele programa básico, jantamos no shopping e depois fomos assistir ao filme. Assim que saímos da sessão, caminhamos pelo corredores para olhar as vitrines. Minha namorada disse que iria comprar uma bolsa e me pediu para esperá-la próxima a uma revistaria. Desconfiei que ela queria me fazer uma surpresa de namoro. Concordei e fui olhar algumas revistas da banca. Disse a ela que aguardaria lá e ela retrucou dizendo que não demoraria. Assim que ela se afastou, fui ao banheiro, que ficava exatamente no corredor em frente à revistaria. Havia 4 ou 5 pessoas no local, que é bem grande. Todos os mictórios, porém, estavam ocupados, e por isso fui a um reservado. Jogo rápido, nem cheguei a travar a porta. Tirei meu celular do cinto e coloquei sobre uma para de madeira. O mais estranho é que não fiquei nem 2 minutos dentro do reservado. Ouvi risos de crianças no banheiro e conversas. Assim que terminei de urinar, saí. Não sei se consigo descrever, mas já havia algo estranho no banheiro. Não sou muito de reparar em detalhes. Minha namorada ela é virginiana. Apesar disso, notei que algo havia mudado, começando pelas luzes que estavam amareladas e não brancas. Muito amareladas, quero dizer. Uma faixa verde bem grossa cruzava a parede e os espelhos estavam menores. Não havia ninguém lá dentro, nem as crianças que haviam gargalhado há pouco segundo. Lavei as mãos e achei que estivesse ficando louco. Para mim, a água estava meio morna e muito grossa. Nojenta, para falar a verdade. Procurei por papel e não encontrei. Saí balançando as mãos para secarem no ar. Fora do banheiro, achei que fosse desmaiar. Achei que havia saído pela porta errada ou entrado em algum corredor novo. Bom, pelo menos foi o que tentei acreditar. O shopping estava parecendo na verdade uma galeria. Ainda era um shopping conceitualmente, mas estava bem mais velho e desgastado. A luz era fraca e as lojas pareciam amontoadas de produtos. Tudo muito feio. Andei acelerado até uma área mais aberta e tive a certeza de que não estava mais em um lugar conhecido. Nada era parecido com o que eu já havia visto em algum lugar na minha cidade ou até na televisão. Começando por pequenos detalhes que me assustaram. Havia uns aquários do tamanho de lata de lixo espalhada em todo lugar. Dentro desses aquários, eu identifiquei uma espécie de pano, sei lá, parecia um pedaço de cobertor roxo que ficava se mexendo dentro desses aquários. As pessoas iam até esses aquários e colocavam as 2 mãos em cima e começavam a rir. Eram risadas feias, como se tossissem com o peito cheio de catarro. Fiquei parado, olhando para esses aquários. As pessoas vinham em grupos de 2 ou 3, encostavam e riam. Mexi a cabeça para os lados, rapidamente procurando a minha namorada. Tudo o que eu queria era entender o que estava acontecendo e ver um rosto conhecido. As pessoas passavam por mim e me ignoravam. Eram parecidas com pessoas normais, mas ainda assim não eram totalmente normais. Elas eram parecidas, entre elas também, não idênticas como gêmeos. Não sei explicar. É como quando você viaja para um país diferente, onde as pessoas têm traços parecidos, mas também têm traços particulares. E a revistaria não estava mais lá. No local, um homem vendia peças ou algo assim. Ele tinha uma mesa grande de madeira rústica, com vários objetos pretos que pareciam ser de ferro. Os objetos tinham formatos estranhos, ganchos, ferraduras e engrenagens. Cheguei perto e ele perguntou se eu iria trocar ou comprar. Eu não respondi. Uma menina de mais ou menos 7 anos se aproximou e pegou uma peça de ferro que parecia uma colher negra e mostrou para a mãe dela. A mãe se aproximou e pegou uma carteira para pagar. A garota apontou a colher para mim e eu pude ver bem seu rosto. Era normal, mas também tinha algo de muito estranho. Não sei se eram as sobrancelhas ou a distância dos olhos. Senti um medo inexplicável. O olhar da menina passava uma maldade sem tamanho. O homem respondeu para ela: Não, ele não vai comprar. Pode pegar. Acho que ele nem é daqui de Sete Além. A mãe me olhou com nojo, tomou a colher da menina, colocou de volta na mesa e puxou a filha para longe de mim, como se eu tivesse uma doença. Comecei a ficar tonto e me sentei em um banco de madeira, que era muito parecido com os bancos normais de shopping, exceto que esse era bem mais baixo e só acomodava uma pessoa. Vi outros bancos desses naquele local. Um som alto tocou e todo mundo parou e olhou para cima. Era um barulho alto e grave, como aquelas buzinas de navio que a gente vê em filme. Depois que o som parou, todos retomaram seus caminhos. Pensei na minha namorada e na minha mãe. Aquilo só podia ser um sonho. Levantei rápido e fiquei tão tonto
ponto que precisei me apoiar em uma vitrine, que falo de todo o meu coração. Vendia pombas vivas. Umas 10 pombas andavam por lá, tentavam voar e se bicavam atrás da vitrine de vidro. Gritei. As pessoas começaram a me olhar e apontar para mim, e cochichavam. Decidi ligar para minha namorada. Coloquei a mão no cinto e meu celular não estava mais preso a ele. Eu havia esquecido no aparato do reservado. Voltei pelo corredor e entrei rapidamente no banheiro. 3 homens estavam sentados no chão do banheiro, um deles debaixo da pia. Conversavam algo que eu nem quis saber. Pulei por cima deles e entrei no reservado. Meu celular ainda estava lá. Tranquei a porta, sentei no vaso e tentei ligar para minha namorada, mas não consegui. O aparelho estava simplesmente apagado. Apertei os botões com força, mas não adiantou. Ouvi risos de crianças novamente. Fiquei lá uns 10 minutos, até que alguém bateu na porta. Era o rapaz da revistaria. Ele disse que havia me visto entrar no banheiro e que minha namorada já estava me aguardando na banca dele. Ele perguntou se eu estava passando mal ou algo do gênero. O banheiro estava claro e o shopping estava normal. Minha namorada não acreditou em mim, mas viu que eu estava realmente muito nervoso. Foi o pior dia da minha vida. Estraguei nossa comemoração passando mal do estômago horas depois. Não voltei ainda ao shopping. Estou pensando seriamente em fazer terapia. E eu achei que tinha ficado louco. Bom pessoal, esse foi o relato de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e deixar o seu like. E também deixe um comentário, é muito importante para o canal o seu comentário. Isso ajuda o YouTube a divulgar mais os nossos vídeos. Então espero que vocês tenham gostado. Isso é tudo pessoal, até a próxima.